Bom dia para você que acordou hoje. Bom dia para você que é um vitorioso e uma vitoriosa em Cristo Jesus. Que hoje possamos nos lembrar de que cada amanhecer é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de semearmos o bem e de espalhar amor ao nosso redor. Que a luz de Cristo guie os nossos passos e nos fortaleça para enfrentar os desafios com fé e alegria. Tenham todos um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Aqui quem vos fala é a Dayana Gonçalves e esse é o nosso devocional Porta-Voz da Verdade. Irmãos, o nosso devocional de hoje está escrito no livro de Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 9, que está escrito assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, como nos dias de hoje tem sido difícil para nós buscar o bem daquele que está à nossa volta. Quantas vezes nós estamos preocupados em satisfazer as nossas próprias vontades e esquecemos o nosso irmão que está do nosso lado, às vezes precisando, necessitando de algo, e nós fechamos os nossos olhos para que nós não venhamos ver essa situação. Quantas vezes nós passamos na rua e deixamos de desejar um bom dia para o nosso vizinho, que é alguém próximo de nós. Deixamos de fazer uma ligação para alguém importante e de dizer o quanto aquela pessoa ela é especial para nós. Como a cada dia tem sido mais difícil fazer o bem. E em Gálatas 6 fala assim: se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos de fazer o bem, no tempo certo nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então isso significa que, infelizmente, muitas pessoas começam fazendo bem, mas devido a algumas circunstâncias, algumas situações, essas pessoas param no meio do caminho e essas pessoas já não fazem mais o bem para o próximo e sim o mal. Porém, tudo que nós plantamos, nós colhemos, é a lei da semeadura, e essa é uma lei universal, essa é uma lei certa. Então, que nós venhamos semear coisas boas na vida do nosso irmão, que nós venhamos falar do amor de Cristo, que nós venhamos desejar o bem e não o mal para aquele que está do nosso lado. Em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 17, está escrito assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Às vezes o seu próprio coração te condena. Às vezes você humilha o seu irmão, você humilha aquele que está do seu lado e o seu coração começa a ficar apertado. Isso é um sinal que você está errado. Deus quer que você trate bem o seu irmão, tão bem quanto você trata você mesmo. É isso que Jesus nos ensinou. Em Romanos 12, no versículo 21, está escrito: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E como é difícil desejar o bem para aquele que nos fazem tanto mal. Como é difícil orarmos para que o Senhor venha abençoar os nossos inimigos, aquelas pessoas que ferem o nosso coração. É difícil, mas para seguirmos a Jesus, é necessário que nós venhamos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e ir até Ele. E seguir a Jesus. E se Jesus perdoou os seus ofensores, quanto mais eu e você que também pecamos diariamente diante da presença de Deus. E o Senhor nos perdoa todos os dias. Em Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, nesse dia de hoje, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida.
E é por isso que você está de pé, porque o Senhor permitiu que você tivesse o fôlego de vida. Deus te deu mais uma chance. E por que você não pode dar uma chance também para aquele que te feriu, para aquele que te machucou? Escolha amar aquele que te fere. Escolha amar aquele que te ofende, aquele que bate no seu rosto, aquele que te fere. Ore ao Senhor para que o Senhor venha abençoar essa vida, para que o Senhor venha transformar essa vida. Na palavra de Deus, em Jó, diz assim, que à medida que Jó orava pelos seus amigos, Deus ia abençoando Jó e Deus ia restituindo em Jó em porção dobrada tudo aquilo que ele perdeu. Irmãos, e Jó, ele foi muito julgado pelos aqueles amigos dele, que diziam para ele que ele estava pecando contra o Senhor, por isso que aquele mal tinha vindo sobre ele. Agora pensa uma pessoa que é temente ao Senhor, sabe que tem feito tudo para agradar o Senhor, vem pessoas e acusar aquela pessoa, vem pessoas e acusar, a colocar o dedo na cara, falando palavras difíceis de ser ouvidas. E Jó teve que escutar tudo aquilo. E no fim, ele teve que orar pelos seus amigos. Deus orientou que ele orasse pelos seus amigos, porque o Senhor quis nos ensinar algo precioso. Nós devemos fazer o bem para aquele que nos faz mal. Então, não escolha ser vingativo, não escolha guardar rancor. Em Levítico 19, versículo 18, está escrito: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E eu quero te perguntar algo. Em que momento da sua vida que você nunca errou? Em que momento da sua vida que você andou em perfeição em todo o tempo? Pois é, você erra também. Não significa que o seu irmão ele é mais pecador do que você porque ele pecou em uma área em que você é forte. Porque todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos as nossas falhas. Então nós não devemos ser rígidos com o nosso irmão e conosco, pegarmos leve. Por que nós fazemos isso? Porque às vezes o pecado do nosso irmão parece mais grave que o nosso. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós venhamos agir de misericórdia, assim como Ele tem agido de misericórdia para conosco. E neste dia de hoje eu te convido a fazer o bem para o seu próximo, fazer o bem para aquele que está perto de você. Faça uma ligação para alguém que está passando algum momento difícil. Dê uma palavra de encorajamento para alguém que está sofrendo. Faça o bem, porque à medida que você faz o bem para o seu próximo, Deus faz o bem para você. E que Deus te abençoe. Esse é o nosso devocional de hoje. E que a paz do Senhor seja sobre você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Até mais.